soy Isaura Guzmán Guilarte, soy cubana, tenho 33 anos aqui no Brasil. Eu sou Paula Francisco Salles, nascida aqui em São Paulo, capital. Meu nome é Francis Negrão, eu tenho 49 anos, sou paulistana, nascida na Vila Mariana, criada no Jabaquara. Tive algumas andanças pela capital de São Paulo e outros estados também do país, mas o meu porto seguro é sempre. Eu sou a Thaís, eu sou a bibliotecária aqui da São Paulo Escola de Dança. Eu sou Léo Spitfelli, eu sou de Manaus, Amazonas, tenho 28 anos e eu vivi, a maior parte da minha vida em Manaus e também em Porto Velho, Rondônia. Estou aqui na escola, no curso de técnicas de dança. Eu sou Maria Gomes, eu sou filha da Dona Julita e do seu Silvestre. Nascida e criada no sítio da Buracada, em Pedras, distrito de Mariana, Minas Gerais, próximo a Paracatu. Os meus primeiros contatos com a dança foi dentro de casa, na minha família. Então, foi aprendendo a dançar tanto com as minhas irmãs, quanto meu pai, que era um dançarino nato, que queria ser dançarino e que aprendeu a sapatear vendo Sam Davis Jr. no cinema, na época dele era isso que fazia, e que trazia essa vontade de ser artista, da onde eu herdei também. E aí o meu primeiro contato com a dança foi com samba, que era muito característico nas festas de família, e com o que a gente chamava naquela época, então, de funk, que hoje se diz dança black. Então, Michael Jackson, e isso muito mais pela influência das minhas irmãs, que frequentavam os bailes negros daqui de São Paulo, Chique Show, Musicália, enfim, que eram redutos, que eram quilombos também, Eram redutos de diversão, de prazer das famílias negras, dos jovens. Eu era pequena, assim, em relação às minhas irmãs, eu não frequentei, mas esse eram vertentes da dança com as quais eu tinha contato também. A minha família, sim, é bastante, se movimenta bastante também nesse sentido. Eu tenho um tio que ele foi dançarino também, de gafieira, dança de salão, além de também artista, pintor. Ele me influenciou muito, nesse sentido. Minha mãe também foi capoeirista, então tem essa questão também. A capoeira também está bem presente na minha família, assim como a fotografia. Eu nasci num berço muito dançante, muito musical. Meu pai, ele sempre jogou capoeira, os irmãos deles eram multi-instrumentistas, então essa coisa da música, da dança sempre esteve muito em casa. E assim, casa de vó, aquela coisa toda de terreiro, de almoço, de família reunida, tinha sempre muitas rodas de forró, de samba, então isso já começa aí. Quando eu lembro que tava eu, minha avó e minha mãe, que são as duas mulheres mais importantes para mim, eu lembro também da gente sempre junto, sempre dançando, sempre comemorando. E, enfim, e aí a gente entra em questões de festa, de comida, dessa relação assim, de ambiente. Sou de uma família festeira, assim, de ter forró no quintal de casa, forró na casa dos meus avós, avó materna muito. Cresci também tendo essa memória de ser colocada no berço para dormir, para os meus pais saírem pro forró. Acho que eles não pensavam que o carro que eles tinham era um fusquinha. Desse par amoroso, africana haitiana, minha mãe, e espanhol, meu pai,
tem essa descendência, que somos 5 filhos, donde a única que se dedicou à dança fui eu. Por ancestralidade da minha mãe, que dançava todas as danças de origem africana, e meu pai cantava todas as canções das Islas Canárias. A memória mais antiga que eu tenho, assim, de infância é da bailarina da praça, uma figura pública da cidade de Porto Velho, que ela simplesmente se monta, né, se adereça e sai pelas praças com a sua bicicleta, dançando com suas músicas, com sua caixinha de som, fazendo brincadeira com as crianças. Então eu lembro nitidamente dessa imagem, assim, né? Eu ainda era muito criança e ver aquilo, né, saber da existência, da possibilidade disso, eu acho que me transformou de alguma forma. Então sempre na escola eu também buscava me envolver, né, nas apresentações de danças, de teatro. Era assim um momento auge, né, para aquele instante, né, seja uma data comemorativa, festa junina, essas coisas, né. A apresentação de final de ano era onde eu mais me concentrava, mais me sentia plena. Então eu acredito que desde a infância a gente vem nesse caminho, né, nesse desejo. Na minha época, a sessão da tarde tinha muito filme musical. E aí eu tinha vontade também de fazer todas aquelas coisas, de dançar. E eu tinha um tênis, que era um tênis que chamava Bamba. E ele era mais grosso na frente. E eu andava de ponta naquele tênis. Eu ficava andando de ponta porque eu queria ser bailarina. E aí eu ficava fazendo ponta naquele tênis. Quando eu tô junto com a minha mãe e com a minha avó, que são as principais, assim, que aparecem e que elas se tornam, assim, Ai, como é que eu vou explicar isso? É que elas são tão presentes na minha vida, são as mulheres mais importantes da minha vida, na verdade. E aí, quando eu lembro delas, me deixa até um pouco emocionada, porque falar da minha avó já não tá mais aqui, né? Ela já se foi. Mas a gente conseguiu construir uma memória muito bonita. Então, toda vez que a gente tava junto, né? Eu e minha avó, a gente sempre dava um jeito de dançar. A gente estava sempre dançando, comemorando a vida. Começa a dançar nessas terras, com os pés na terra, como eu costumo falar, tomando um banho de rio, participando de festejos de Nossa Senhora do Rosário, em roda de capoeira, também na capoeira, e desde os 7 em formação em escola regular do SESI, que até então tinha em Mariana, escola que fechou pouco tempo depois. E é isso, assim, é nesse lugar, nesse tempo que eu começo as minhas andanças pela dança, e comecei nesse cantinho de mundo e hoje vou para outros tantos cantinhos de mundo. Quando eu tinha por volta de 5 anos, eu me inscrevi no balé clássico. E aí começou então a minha trajetória dentro desse mundo, né, da dança. Passei pelo balé e aí foi uma experiência assim bastante dolorosa, porque era muito diferente daquilo que a gente dançava em casa. Então tinha toda uma questão de regra, postura. E muitas vezes eu ouvi da minha professora: você está dançando balé clássico e não jogando capoeira. Então isso era uma coisa assim que me marcou muito, porque eu sofri muito. Eu era a única dançarina preta que tinha na turma, então eu ficava meio em dúvida se dançar com o pé flex era errado ou se eu tinha que estar o tempo todo na ponta. Mas foi um curso que me deu assim uma estabilidade dentro de entendimento do que era dança. Depois veio jazz, né, uma coisa mais moderna, não tão engessadas, mas o que me satisfazia mesmo era o que eu aprendia no terreiro lá de casa. Em Cuba se dá um fato muito peculiar em Latinoamérica. Eu nasci em 1956 y en el
1900, el 1 de enero de 1900 y tanto, triunfa la Revolución Cubana. Triunfar la Revolución Cubana es un fato marcante para todo artista cubano, porque eu me desenvolvo já dentro de um ambiente totalmente libre, donde los corpos pueden hacer cualquier tipo de danza, cualquier tipo de manifestación cultural, até da pintura. É uma coisa livre. Então, o que acontece? Eu me considero um ser livre para a manifestação corpórea, para a manifestação intelectual, para qualquer tipo de manifestação. Eu ia na casa de uns amigos meus, que eram meus vizinhos, a gente brincava na rua, enfim, eram uns amigos que eu sempre estava do lado deles, então um deles. E aí a Aninha, Ana Cardoso, me apresentou para uma amiga dela, que era a Ana Maria Spaia, que era professora de dança da Ruth Rachu, da Academia de Dança Ruth Rachu. E aí eu dançava, fazia as apresentações de criança nas festas e tal. Aí ela falou, você queria ser bailarina? Eu falei, queria. Aí tinha uma novela que passava Água Viva na época, e que tinha uma bailarina que era a Beth Farias, Beth Faria, que eu ficava com vontade de ser essa bailarina. E aí ela falou, eu vou dar uma bolsa para você, ainda vou tentar uma bolsa para você lá na Academia de Dança da Ruth Rachu. E eu nem sabia o que era bolsa, eu achava que era bolsa mesmo. Vou ganhar uma bolsa mesmo. Eu não acredito dançar em nenhum meio escolar. Isso é uma coisa que vem de tradição de família, digamos assim. Porque são momentos que eu tive com os meus pais, que eu tive com a minha avó, com o meu filho, com o meu irmão. Então é mais uma tradição de família, da gente estar sempre nesse lugar de dançar em família, de dançar em festas, de dançar em casa. A família da minha mãe era todos carnavalescos, quando a camisa verde e branca ainda era um cordão. Então todo mundo saía, sabe, pegava a ponte São Paulo-Rio, era uma loucura, porque a gente era tudo criança, queria ir todo mundo junto, mas não, estava todo mundo se areçando para ir pro cordão. Então esse carnaval de rua, essa coisa da micareta, do loló que eles faziam antigamente, eu me lembro mesmo quando era pequena, eu sempre fui bem pentelha nesse sentido, eu ia atrás de todo mundo. No interior, assim, é muito comum as festas de santo, né? Sempre terem a congada, então meu pai ele foi de grupo de marujada. Lá nas Pedras tinha, né? Muito tempo que eu não tenho contato mais com os grupos de congado e de reinado dessa região, então toda festa no entorno era sempre de muita dança, assim. Minha relação com a capoeira é muito de capoeira de bairro, assim, molecada se juntava, fabricava os berimbau, os instrumentos com aquilo que era das cabaças que estavam ali em torno. E aí, dentro de uma roda dessa, um belo dia alguém falou assim, coloca a Emília pra dançar, porque eu acho que ela tem jeito pra coisa. E assim foi. A minha bisavó era normandiana, né? Ela veio no começo do século XX, né? Em 1900 e pouquinho, né? Pra Amazônia, no caso pra Porto Velho, Rondônia, junto. Na época ela ainda não veio com o meu bisavô, né? Mas eles se conheceram aqui no Brasil, mas também veio meu bisavô, de Granada, também um país ilha da América Central, Caribe. E essa história, né, me mobiliza muito, né, saber dessa migração tão difícil, né, tão importante também, né, até hoje, para a construção daquele lugar, daquela cidade, né. E nisso eu tenho essa honra, né, esse respeito, né, com os ancestrais, né, negros caribenhos que vieram para cá, para a Amazônia, no começo do século XX, desbravando, né, em função da construção de uma ferrovia, estrada de ferro até Maué, uma ferrovia que
No caso, ele ia transportar a borracha que era produzida em Guajará-Mirim, no Rio Mamoré, até o Rio Madeira, em Porto Velho, no Novo. Então, essa ferrovia, né, foi construída por negros, negras, descendentes de africanos, mas residentes no Caribe, né, de vários países, ilhas, né, do Caribe, principalmente de Barbados, né, foi aonde saiu o navio, né, que trouxe essa migração. A minha família inteira é do Nordeste. A minha família é do Pernambuco, só que os meus irmãos e primos nascemos todos em São Paulo. Quando meus avós vieram de Pernambuco, eles moraram comigo, né, junto com a minha mãe, aqui em São Paulo. E aí depois eles se mudaram, os meus avós se mudaram e foram morar em Sorocaba. Eu dançava de tudo, porque em Cuba se dança de tudo. A partir de que a Revolução Cubana decreta o caráter socialista da Revolução en 1961, pues se organizan comités de defensa da Revolución. También no tiene traducción. O vamos a intentar traducir. Por cada cuarterón existe un núcleo familiar, 20 familias, 30 familias, porque existen 30 casas. Para cuidar cada uno de esos territorios, se comienza o povo se organizar a partir del Comité de Defensa de la Revolución. ¿Por qué se organiza? Para defender la Revolución Cubana de ataques mercenarios de Estados Unidos. Esos comités de la revolución, comenzaron a activar a las personas, a juntar núcleos familiares, a juntar todas unas organizaciones intelectuales que pudiesen dar manifiesto sólido, porque ya no era solamente una parte folclórica, sino se necesitaba una solidez para mantener aquel sistema y mantener aquellas personas que muchas estaban egresadas de aquel tiempo de atrás, sin cultura ninguna, analfabetos totales. Y comienzan las danzas en esos lugares. El CDR Tao tenía su grupo de danza, que el CDR tenía su grupo de danza, la sesión que juntaba varios CDRs, Comité de Defensa de la Revolución, hacía actividades, y en esas actividades, pues mi mamá era la primera que estaba formando sus fordúncios. Então, ao mesmo tempo em que tinha aquelas rodas de samba, de forró, tinha também essa coisa do carnaval, da festa da carne. Isso também estava muito centrado com a religiosidade, né, das matrizes africanas. Sempre fui uma menina de trança no cabelo, criada em terreiro, filha de orixá. Então, isso tudo contribuiu muito para o que já existia dentro de mim. Quando eu era mais adolescente, o meu irmão, Tatu, ele foi o primeiro b-boy do Brasil. Então o hip hop ele nasce na sala da minha casa. E aí a gente passa por Nino Brown, Nelson Triunfo, que são grandes parceiros, irmãos, Taíde, Brown, sabe, DJ1, então são os griots do hip hop. E a vida toda eu vivi dentro disso. Então meu irmão saía para dançar na calçada do Mapping. E a gente ia junto, a gente apanhava todo dia em casa. Eu ventia e estava fazendo aquela coisa toda. Então eu sempre me movimentei muito. E aí vem o hip hop, vem o samba rock, né? Vem aquela coisa de comprar vinis, né? A gente tinha uma loucura de juntar dinheiro, assistia Super Special para decorar as coreografias. Tirava o sofá da sala, jogava talco no chão, arrepiava, dançava até 4h15. E aí eu tinha a obrigação de ficar olhando na janela, porque quando a minha mãe apontasse no final da rua, tudo virava um santinho. A gente colocava os móveis por dentro de casa, ficava todo mundo sentado, porque quem dançava era vagabunda, a gente tinha que arrumar emprego, estudar, então tinha todo um tabu dentro dessa questão.
Mas eu sempre fui resistente pra caramba e sempre dancei. E aí depois já vem o charme, os passinhos da escola, as coreografias dos bailes. Então a dança ela sempre esteve presente assim, dentro de mim. Tem coisas que é natural. Então, acho que não tem um jeito certo de fazer, ou não saberia explicar, na verdade, porque pra mim é uma coisa tão natural de se fazer que não tem uma explicação específica de como que faz isso, de como que eu faço isso. Eu só danço. Eu acredito que território torna-se corpo, né? Assim, que por mais que durante muito tempo a minha formação tenha se dado num lugar que reconhece o linóleo, a parede branca, o espelho, como um lugar que se faz dança, ele ainda me é estranho, porque as danças que me formam são feitas com o pé na terra, em terra batida, num fazer coletivo, sem uma frontalidade. E aí, ao mesmo tempo, durante muito tempo, enquanto artista, né, artista em formação, que é onde eu me coloco, assim, eu me via num lugar de negar toda essa perspectiva de território para me adequar a um lugar de saber fazer. E eu demorei tempo, precisei encontrar muita gente boa, muita gente foda, no sentido bom, muito bom da palavra, que traz as perspectivas que me são próprias, e eu tô falando que me são próprias porque são próprias dessas outras pessoalidades que são pretas também, onde a perspectiva desse corpar, né, que muda a configuração do pé, porque se faz nesse outro terreno, muda a perspectiva da relação do olhar, porque se dá numa outra perspectiva de espacialidade, se fazem importante e passam a fazer parte também das produções, das criações, dos fazeres pedagógicos e tudo isso que a gente vai aprendendo a nomear quando a gente faz uma formação em dança no Brasil, né? E aí foi que eu entrei para estudar dança e eu comecei então a estudar dança além do que eu já estudava, porque eu considero que eu já estudava o samba e a dança black para mim era já um estudo, não com essa consciência, né? E aí eu ganhei essa bolsa e eu fiquei lá muitos anos, estudando dança moderna. E aí estudei muitas vertentes, a Ana Maria Spayer foi a minha primeira professora, que ficou com quem eu fiquei anos, que era professora das crianças e dos adolescentes. Depois tive aula com Mariana Monteiro, com a Mariana Muniz, e com balé afro na academia da Ruth Rachu, ela trabalhava já com dança afro, então tinha o Toninho de Jesus, que era o professor de dança afro, Miranda, que era o percussionista, e uma coisa muito legal, que tanto tinha o pianista quanto tinha o percussionista dentro da academia, da Ruth Rachu. E tive aula lá de dança moderna com muita gente e com a própria Ruth Rachu, e fiquei lá até os meus 18 anos, quando depois, então, eu fui fazer minha formação em dança na Unicamp. E aí começa um novo mundo da dança. Cuba começa a dar cultura geral, começa a campanha de alfabetização, todo Cuba se alfabetiza, começa a televisão a ter um rol importante na informação do povo, e acontece que o Ballet Nacional de Cuba foi Ballet Nacional de Cuba porque Fidel Castro llamó a Liz y Fernando, que estaban en el exterior, porque con el gobierno anterior no podían estar en Cuba, no tenían dinero, no era importante la danza. Para Fidel decía que la danza era el alimento da alma y era el resucitar tu cuerpo. De vez en cuando él falaba, Lázaro, levántate y anda. Parece que resucitar de un cuerpo era, oye yo, en la metáfora, si era o alimento da alma, la danza, pues algo se movía, se mexía a través do eterno, a través del umbigo, y la gente se levantaba y se sentía feliz para pensar en la política. Llamó a Fernando y a Alicia Alonso y falou, temos que crear una escuela de arte, porque a arte es la única forma que vamos a ter de ter individuos libres.
y arte es la única que es capaz de manifestar as inquietudes de um povo. Foi aqui, né, na escola, que eu aprendi um pouco mais a partir de documentários, do nosso processo literário, né, que o Roger Douglas trouxe pra gente, do coreógrafo. Algumas referências das danças caribenhas, né, documentários, assim, vídeos. Então foi a primeira vez que eu vi, assim, né. Mas eu sei que essa herança ancestral, genética, cultural existe, né. Essa comunidade passou por vários processos de apagamento, né, que desmobilizou essa construção, né. Desde destruição de seus espaços, né, de seus bairros, de seus centros, né, como o Barbade Town, que era um bairro totalmente de imigrantes cambodianos que existia muito velho, e que na época da ditadura, enfim, os coronéis desintegraram aquela comunidade, o que enfraqueceu bastante também, né, a questão da identidade, né, principalmente. Era um lugar onde se falava os seus idiomas, onde tinha as suas igrejas, os seus centros culturais, tinha todos os seus espaços de pertencimento, né, de manter a sua cultura. Então todas essas questões, essas violências também vão abafando essa história, né, que precisa ser contada. Os forróis na casa da avó Marieta sempre aconteciam na cozinha. Então é o mastro, que até hoje está lá, né? O mastro, o chão de cimento queimado e na centralidade um fogão de lenha, assim, né? Então se rodava a roda do forró, acontecia em torno do mastro e se desviando do fogão de lenha. Então tem cheiro de fumaça, tem calor de fogo de fogão de lenha e tem esse cheiro, acho, o cheiro de canjica grossa, o cheiro de mandioca cozida, o cheiro de biscoito de polvilho, né? Acho que o último registro que eu tenho do Estado, salário de memória, agora quando eu fui a Minas, meus pais eles estavam fazendo biscoito de polvilho no forno e em determinado momento eles pararam e se puxaram para dançar uma música que estava tocando, assim. Então eu tenho esse registro e aí eu ficaria também com essa memória, assim, com essa memória de cheiro. Aonde a gente costuma dançar, na verdade, quando a gente vai para Sorocaba, a gente dança na garagem de casa. E é onde a gente faz as nossas festas. E quando a gente está em São Paulo, a gente dança no quintal da minha tia ou no quintal da minha casa. E é assim que a gente vai. Quando tem coisas na casa dos meus tios também, assim, então a gente faz todo um movimento. A gente está sempre dançando, independente do lugar que a gente vá. Independente, acho que o importante é a gente estar em família e dançando, que é o que a gente mais gosta de fazer. A dança, ela vai me levando, o modo de transitar em conhecimentos diferentes de dança. Eu fui me aprofundar em outras manifestações da cultura popular brasileira, por exemplo, por meio da dança. E para mim isso leva a outros territórios, ainda que eu não tenha saído do meu, ainda que eu tenha saído muito pouco. Porque conhecer os modos de manifestação dela, o jeito de se colocar, o modo como é o tônus, o peso, o jeito de cantar, o jeito de colocar, isso para mim também é levar a outros territórios. Eu fiz a prova de audição, entrei na escola de Santiago de Cuba a estudar ballet com 7 anos. Como todo el país se revolucionó a favor del arte y la cultura. Porque como cultura conocemos una manifestación que es su trabajo. O trabalho é a cultura de um povo. O trabalho é a fome ou o alimento. O trabalho é a alma ou a vontade de perecer. A cultura é a forma de resistir para sempre ir ao frente. Não como desejo, sino como ação prática. Quando você mantém aquilo dentro como desejo, é um desejo particular. Ele só se torna realidade quando ele se coloca em contato
com o outro, que é o que chamamos de cultura de dança, a comunicação. Reivindicar espaço, trazer o território, é fazer com que a perspectiva da sala, com parede branca, cores neutras, o linóleo, o espelho, não interfiram tanto numa perspectiva de estranhamento e de apagamento daquilo que me é próprio enquanto ali que copa todo esse território que é da terra batida, é da água de rio, é da bica d'água, é da pracinha, da igrejinha, do cemitério, da passagem na fogueira, enfim, todas essas outras que durante muito tempo eu fui aprendendo a negar, porque eu acho que é isso, né? A gente aprende a negar e incorpora um discurso dito universal, e a gente demora um tempo, né? Pelo menos a minha experiência, eu demorei um tempo para entender que essa perspectiva universal ela era branca, eurocentrada, masculina, e que ela dizia muita coisa e apagava todas essas outras perspectivas de narrativa. Eu me tornei PCD em 2018, tive um AVC. Em 2019 a gente entra em pandemia, então eu sempre corri, né, esse mundo artístico. Eu fui grafiteira, sou compositora, sou cantora, sou ritmista, instrumentista. Então essa coisa de ser mulher preta, mãe, solo, né, lésbica, militante, ativista. Então isso me abriu margens para estar trabalhando e transitando em diversos campos. E quando eu me vi PCD, eu fiquei paralisada com o lado direito do corpo todo durante 2 anos. Nós estávamos em pandemia e não tinha nenhum tratamento que eu pudesse fazer para me resgatar daquilo. Eu, assim, como uma boa militante, não aceitei essa condição e retomei isso tudo em processo de autofisioterapia durante esse período que a gente ficou trancado em isolamento, até que eu retomei, então, né, a minha jornada de artista, de mulher preta, e até hoje eu tento me readaptar e me reconstruir dentro desse novo corpo, que eu ainda não entendi todos os limites, porque durante um processo de 2 anos de paralisação, eu ainda me sinto insegura para muitas coisas, e dentro da minha cabeça existe uma memória assim fluente que vai acontecer, mas esse movimento da força, do músculo, do corpo físico mesmo, motor, ele me traz algumas inseguranças, mas eu continuo aí. As corporeidades que a dança me trouxe me levaram para outros lugares. Me levaram para Minas, me levaram para Bahia, me levaram para fora daqui também, porque a dança foi me abrindo portas de conhecimentos e de experiências que vão além da dança, porque a dança é uma das formas de transitar o mundo, e aí transitar e conhecer as pessoas e as coisas, e raciocinar o mundo por meio da dança. E dentro dessas possibilidades, uma delas foi quando eu trabalhei com a Jauli Zoller, que era do grupo Urban Bush Woman, de Nova York, que eles fizeram uma audição aqui no Brasil, lá em Campinas, e eu passei nessa audição. A ideia era a gente dançar tanto em Campinas quanto em Los Angeles, mas na época teve um terremoto em Los Angeles, que a gente não conseguiu ir. Mas ali me abriu a dança me colocou em contato com uma corporeidade negra, que era diferente da corporeidade negra brasileira. Então ali, trabalhando, a gente trabalhou uma peça que chama Bittertong, que é língua amarga, e os cantos, o modo de cantar, a sonoridade, o modo como essa dança ia se corporificando, foram experiências de corpo de outras negritudes, no caso. Eu comecei a ter mais contato com a dança quando meu filho nasceu. Aí a gente criou uma rotina, né, de dançar todas as quintas e sextas-feiras. Eu e meu filho, a gente gosta de vários ritmos de dança diferentes. Então a gente dança diversas coisas, diversos ritmos diferentes. Mas a gente gosta muito de dançar sertanejo, que é um ritmo que ele gosta muito de dançar e eu também gosto muito de dançar. Então, e isso aproxima ainda mais a gente, na verdade, né? Porque é uma dança mais
mais perto, digamos assim. Eu acho que nomear é sempre muito importante, né? Então, assim como eu nomeei a senhora minha mãe, a dona Julita, que é mãe de 4 filhos, sou eu, a Miriam, que também é mulher, o Messias Mateus. Eu nomeei também a dona Didica, em nome de registro é Carmen da Cruz, a dona Marieta, que é a outra avó paterna, minha avó paterna. E por mais que a figura masculina dos meus avós, eles sempre estiveram ali muito presente, eu tenho a memória que são essas mulheres que carregam a família nas costas, assim, seja com relação à força de manter a família unida nisso que é organizar as festas, fazer com que as tensões, os conflitos, as brigas se deem e se resolvam, seja naquilo que é a força de entender todas as dificuldades, assim, então de gerir o aspecto financeiro, de gerir aquilo que é da própria casa. Eu gosto muito de fazer aulas, né, eu tô nesse momento mais querendo fazer aulas e também fazendo aulas, né, aqui no curso das técnicas, né, e também a afro-artistas incríveis, né, essas experiências todas. Mas profissionalmente, né, eu atuo mais na dança contemporânea e também na performance. Eu gosto de investigar essas linguagens, assim, né? Mas eu acredito que experienciar técnicas e modalidades é sempre enriquecedor, né, para o nosso vocabulário, para as nossas possibilidades. Acho que precisa de um movimento, né, de forma diversa, plural. Então, eu sempre procuro inventar coisas para fazer, inventar movimentos, inventar séries, né, para não ficar numa mesmice, né. Eu levo isso também como uma filosofia de vida. Se crea la Escuela Nacional de Arte como una escuela de arte dramático, una escuela de música, una escuela de folclore, una escuela de danza moderna, una escuela de arte plástica y la escuela de ballet. Yo tuve la oportunidad en el 1966, por selección también de Fernando Alonso, que esteve en Santiago de Cuba, a mi ciudad de natal, llegar a esa Escuela Nacional de Arte y nos juntarmos todas esas pessoas en ese ambiente artístico. Então, em Cuba é muito fácil você estudar a parte da cultura, como geral já falei, não cultura dança X, não cultura canto H, como cultura geral. Você sabe que você vai ter estudando uma das disciplinas das artes, um trabalho futuro e digno. Você não vai ficar à mercê pelo que for. Durante muito tempo, a perspectiva de história de dança que eu tinha, daquilo que são as pessoas que gerem os espaços, que estão agenciando os corpos artísticos, são agências brancas e masculinas. Então, eu demorei há muito tempo a ter referências de mulheres pretas agenciando corpos, seja em fazeres coreográficos, de direção, de metodologia, de perspectiva histórica mesmo. Assim. E ao mesmo tempo, quando eu fui encontrando, eu parei e pensei, sempre estiveram ali. Então a gente nomeia a Mercedes Batista, a gente nomeia as figuras que estão de agora, a Carmen Luz, a gente nomeia a Luciane Ramos, a gente nomeia a Paula, que está aqui na escola e está aí fazendo presença. Ter essa perspectiva de que o corpo do outro te ensina outras possibilidades de existências, outras possibilidades de se relacionar com o mundo, eu acho que isso é primordial. Então, tipo, tá aberto para ver um modo de dançar, ou de ver dança, ou de observar a dança, nem vou colocar como ver, mas de observar a dança por uma perspectiva que não seja a sua, isso para mim é primordial. Porque isso dá a ideia de continuidade, de renovação. E
Eu acho, por exemplo, que nesses últimos anos eu tenho renovado muito em relação à minha dança. Eu tenho descoberto outros modos de estar em cena, por exemplo, por conta do contato das pessoas que eu estou, dos lugares onde eu estou dançando. Isso tudo tem me aberto possibilidades de entender outras danças, inclusive de me entender enquanto pessoa negra. E durante muito tempo, apesar de eu nunca ter dúvida dessa existência negra, mas ela teve um tempo que ela não era uma preocupação. E aí, em determinado momento, os encontros que eu fui tendo, seja com o Vino Passos, e a Inês de Vito, Ju Pereira, que são pessoas que caminham junto comigo, elas foram me abrindo outras possibilidades de perceber a minha dança também, enquanto pessoa negra também. E ao mesmo tempo de ter escolhas que não necessariamente estão nesse recorte, porque isso não me desvincula disso. E isso eu acho muito importante também, dar esse direito de escolha que a dança me dá. A minha relação com a dança é bastante, a meu ver, intensa, no sentido de que eu foco nisso, né, pra minha vida. Tanto a dança como as artes cênicas, como o teatro, né, também um pouco das artes visuais. E essa relação também tanto estética, libertadora, política, né, eu enxergo dessa forma. É essencial para a minha sobrevivência, porque é o meu trabalho. É uma questão também espiritual, enfim, ritualística, né, de ofício. E dançar é uma coisa que me deixa, que me acalma, na verdade, é o meu lugar de paz. Mas eu gosto muito de ter esses momentos, essa conexão com meu filho. Então a gente vai criando muitas memórias diferentes. E isso eu acho que é muito importante, de fazer esse corpo dançar, de fazer esse corpo se movimentar sempre. Hoje, assim, eu sou cofundadora do Cordão Teresa de Benguela, que também é um cordão que trata-se de coreografias, musicalidade, acolhimento para mulheres pretas, onde a gente também traz muito esse resgate de autoestima, da vivência, das nossas próprias histórias. Então, poder dançar a minha história é muito legal. Muito bom. Poder colocar da forma na qual o meu corpo tem os seus limites, a minha mente ela é expandida, mas o meu corpo ele tem limite e eu preciso respeitar esse limite. E ele não está fora da dança. Ele também é um corpo que se movimenta, um corpo que também ensina, um corpo que traz, sabe, muitas outras experiências. Então é muito importante para mim estar inserida no mundo dançante. Ele não está só dentro de uma pesquisa, dentro de um estudo, ele não está só dentro de um conhecimento, ele está também dentro da minha força, da minha existência, da minha afirmação enquanto mulher, sabe? Ele está dentro das minhas expectativas. Então esse corpo dançante para mim ele é muito importante. Eu tenho 50 anos e mesmo estando entre tantos corpos jovens, eu me sinto assim, a bailarina, a dançante, a tudo. Por quê? Porque isso me traz, cada dia uma experiência nova. Cada dia que eu saio daqui ou de outros espaços dançantes, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais preparada para o enfrentamento. E eu, felizmente, estive nessa escola, me formei em 73. Nunca pudimos fazer faculdade porque Alicia falava que um bailarín del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, não ia aprender mais nada na faculdade. E já nós tínhamos o corpo tatuado de las danças folclóricas europeias, de las danças folclóricas latino-americanas, das danças folclóricas ancestrais nossas e o ballet. Primordial foi o ballet, mas ele esteve à altura de todas as demais danças. Porque ela falava que o ballet não só conseguia ter a articulação de ombros e quadris para dançar pelo menos um Don Quixote, que se precisava
de uma outra movimentação que a gente tinha, era das danças de Iemanjá, de Oxum, de Xangô, de nossos ancestrais, e mais bem o pisar de aqueles africanos que sofreram e pereceram na ilha. Eu trago na memória mais recente de estar no contexto no Senegal e ter a linha Germânia Coni, a Alessandra Sultan, a Judith Sanches, que é cubana e que é mulher negra, que está aqui coreografando agora o Balé da cidade de São Paulo. A Toin, que é uma artista norte-americana que está no circuito das batalhas, ganhando grandes circuitos como o circuito Red Bull. E quanto que todas essas outras referências, elas foram me dando fôlego para falar, que a gente está indo, a gente está construindo, assim como a gente sempre construiu. Né? Vivenciando uma residência de 3 meses no Senegal com tantos artistas, era a Alessandra Sultan que estava ali coordenando o processo artístico, que no final do ensaio trazia o café, a garrafa de chá, sentava todo mundo em volta para conversar sobre questões que eram o intencionamento do fazer. E o quanto que essa tecnologia, ela é nossa. Ela é desse lugar de mulheridades que são pretas, que são indígenas. De entender que um corpo alimentado, um corpo aquecido, com o peito quente, com o sabor na boca, vai conseguir lidar de outras tantas formas com tensões que são da vida, né? Porque eu tô falando de uma residência artística, mas nós éramos 30 artistas convivendo durante 3 meses, 24 horas por dia, assim, 24 horas ao longo do dia, né? Então, eram muito tensionamentos. Me interessa a partir das recortes afrodiaspóricas, porque estão me redescobrindo, mas eu quero ter sempre esse lugar da escolha. Eu não quero ser a pessoa que, porque a Paula é uma pessoa negra, ela tem que dançar o que ela só... Eu quero dançar o que eu quiser. Se hoje, nesse momento, isso é importante para mim, porque por um bom tempo eu não pensei sobre isso, e é interessante entender como... Lógico, eu não pensei, mas estava ali. Tudo, pelas minhas referências, pelos lugares onde eu andei, pelo corpo que eu tenho, por tudo isso que me formou. E, de fato, me formei nesses lugares também. Mas... eu quero sempre ter esse poder de decisão e de escolha, de dançar o que eu quiser e não ter essa obrigação de, então você sempre fazer coisas ligadas à cultura negra porque eu sou uma pessoa negra. Não é esse lugar. Eu quero sempre, hoje eu quero, se um dia eu levantar e falar, eu quero dança clássica porque me interessa, não acredito que isso vai acontecer com essa linguagem agora, mas o que quer que aconteça, eu quero fazer. Eu não quero estar presa em lugar nenhum. E eu acho que a dança me dá esse lugar, e aí eu vou citar a Beatriz do Nascimento, que é de libertação. E ela fala uma coisa muito linda no filme Ori, que ela diz que o negro precisa ter a cognição da liberdade, e a cognição da liberdade é dada pela dança. É quando ele, de fato, sente que ele é livre. E aí ela vai fazendo essa relação e, para mim, é isso. Então, eu não estou presa, não quero estar presa a lugar nenhum, em estética nenhuma. Eu quero escolher estar nos lugares onde eu for. É isso. Em uma palavra, o que resumiria a dança para você? Em uma palavra. Vida. Porque é assim que eu me sinto. Eu me sinto viva todas as vezes que eu danço. Dança para mim é transbordar. Quando você transborda, você derrama, né, tudo aquilo que você já está cheio, saciado. Então, o derrame para mim é uma coisa que ela expande, que lava, que pega outros caminhos, que cria novos braços. Então, eu diria que dançar para mim é me autotransbordar. Cachoeira, eu acho que tem um tempo que eu trago essa palavra enquanto movimento, enquanto força, enquanto água, enquanto território, enquanto memória, enquanto ancestralidade, enfim, eu acho que cachoeira... A dança é minha vida. A dança é minha vida, mas eu tenho que falar hoje que como eu sou uma dança, eu quero que meu corpo passe
para as demais pessoas com clareza que a dança é tudo, que a dança é libertadora e que a dança é você. A dança não é imitação. A dança é alma, vida e coração. Escolha. Possibilidade de escolha. Isso é uma palavra. Uma palavra, escolha. Quando eu penso em dança, vem um cheiro de manjericão. Manjericão, por quê? Porque minha mãe, por ser africana, haitiana, pues nos vencia a todos os dias, e 2 vezes quando a gente ia apresentar alguma atividade artística. Porque em espanhol, manjericão se chama albahaca, que abarca entidades ruins e desenvolve o mentor principal. E quando a gente dança, precisa ter no seu ouvido, na sua cabeça, o desenvolvimento daquela, porque a gente acredita que tem um certo espírito que forma parte do nosso quadro espiritual, que foi bailarino. Não tem jeito para o cubano, eu não sei para as demais manifestações caribenhas e sul-americanas. Eu sei qual é o espírito que eu tenho em meu quadro espiritual que dançava. Então, essa espiritualidade tem que ser sempre reforçada, que ela vai na frente a hora que você pisa no palco. Tem pessoas que fazem cruzes, tem pessoas que se presionam. A gente se vence com manjericão antes de chegar no palco e fazer sua manifestação artística, seja qual for.